Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, de matemática básica, trabalhando a multiplicação com números naturais, tá certo? Primeiro a gente tem que entender o que significa, essa ideia aqui de multiplicar, O que eu estou fazendo ao multiplicar? Por exemplo, se eu pegar um número 3 vezes 2, o que isso significa, Gente, toda operação ela se baseia na adição. Então, quando eu falo em 3 vezes 2, eu estou falando no 3 somado duas vezes. Ou simplesmente no 2 somado 3 vezes. Vou pegar aqui a borracha para apagar, Então, você também está se baseando justamente nisso. Ó. Então, veja. Então, aqui você teria o 2 somado 3 vezes. Perceba que qualquer uma dessas duas somas, você vai obter como resposta o número 6. Elias, então quer dizer, por exemplo, que 4 vezes 5, isso daqui é o quê? O 4 somado 5 vezes. Ó. Ou simplesmente o 5 somado 4 vezes. Então, qualquer um desses resultados vai fazer com que eu obtenha como resposta o número 20. Concorda comigo? Ó? Então, veja que é bem simples a ideia de multiplicação. E, na verdade, ela se baseia na adição. Então, vamos supor a seguinte ideia. Vamos imaginar que nós queremos aqui fazer a multiplicação 6 vezes 24, tá? Claro que tem um método prático da multiplicação, mas vamos inicialmente entender a ideia, tá certo? Para que você compreenda como nós fazemos. Eu vou primeiro pegar esse número 24 aqui, ó, e irei quebrá-lo em números que terminem com zero, fica mais fácil. Então, nós vamos fazer 20 mais 4. Concorda comigo? Ó? Eu peguei esse 24 e transformei em 20 mais 4. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que multiplicar isso por 6. Concorda comigo? Ó? O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o 6 por 20 e o 6 por 4. Então, nós vamos obter o quê? Quanto é 6 vezes 4, primeiramente, 24. Quanto é 6 vezes 20? 120. Quando nós efetuarmos essa soma, que vai dar 4, 2 mais 2, 4, e aqui 1. Você vai obter como resposta 144. Então, novamente, nós vimos que essa multiplicação pode também ser trabalhada como uma adição, como uma soma, que foi um conteúdo que nós trabalhamos anteriormente, tá? Então, eu fiz uma quebra para facilitar. Isso é até interessante para você, que na hora da prova, você consiga fazer essa quebra, porque facilita na hora de você resolver a questão até mentalmente. Vamos passar aqui para um outro slide e você vai perceber o seguinte. Por exemplo, eu quero fazer a multiplicação, 12 vezes 26. Tá? Como que eu vou fazer essa multiplicação aqui? Vamos lá. Vamos quebrar o 26. Quem é 26? É 20 mais 6. E vamos quebrar o 12. Certo? Quem é o 12? Quebrando também números terminados em 0, 10 mais 2. Então, veja. O que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e vai multiplicar por cada um deles. Ó. Ok? Então, você vai ter 2 vezes 6, 12. 2 vezes 20, 40. Veja que não houve dificuldade, E o 10, a mesma coisa, multiplica pelo 6.
10 vezes 6, 60. 10 vezes 20, 200. Então, você vai ter aqui, ó, somando todas as parcelas aqui, primeiro essa coluna, o 2 somado aos zeros vai dar 2. 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. Nós aprendemos que sobe uma para cá, né? No caso, seria uma centena. 2 mais 1, 3. Então, teremos como resposta 312. Então, quer dizer que 12 vezes 26, isso vai te dar como resposta 312. Isso daqui é uma nova forma que eu estou ensinando de multiplicar. Só que é claro que nós vamos utilizar outros formatos de multiplicação. O formato mais convencional é esse daqui, ó, que é o que nós vamos de fato utilizar. 26, né, vezes 12. Como é que nós fazemos habitualmente? 2, primeiro essa coluna, ó. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1 aqui de cima, 5, ok? Agora esse 1 vai com 6, ó. Aí você vem voltando também uma casa para cá, ó. Então, 1 vezes 6 dá 6, eu não posso colocar aqui, ok? 1 vezes 2, ó, vai dar 2. Então, aí você vai efetuar a soma. Aqui é como se tivesse um zero, concorda? Então, você vai ter 2, e aqui também é como se tivesse um zero. Então, você vai ter, nessa soma, 2 mais 0 dá 2. 5 mais 6 dá 11, sobe 1. E aí você soma também toda essa coluna aqui, ó. 1 mais 0 mais 2, 3. Então, veja que o resultado ele foi o mesmo, 312. Só que feito de uma forma diferente. Tá certo? Vamos agora trabalhar o chamado algoritmo da multiplicação. Tá? Nesse algoritmo da multiplicação, nós vamos trabalhar o quê? Vamos iniciar com um probleminha básico. As salas de aula de uma escola possuem 6 fileiras com 24 carteiras. Então, é bom você grifar as informações. Ó. Quantas carteiras há em cada sala? Você vai ter que multiplicar 6 por 24. É isso que ele quer saber. Por quê? Se são 24 carteiras em 6 fileiras, então você vai ter o 24 somado 6 vezes, né? Então, aqui você vai ter o 24 somado 6 vezes. Então, perceba uma coisa. Quando você efetuar essa soma, você obtém a resposta. Vamos imaginar. São 24 carteiras em 6 fileiras. Então, aqui você tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta fileira. Em cada uma dessas, você vai ter 24. Então, não tem por que ter dúvida nisso, né? Você vai fazer justamente o que? Somar essas 24 cadeiras, tá certo? 6 vezes. Mas, Alisa, eu não quero somar. Aí é onde entra a ideia, né, da multiplicação, tá certo? Então, vamos lá. Você vai fazer o quê? Você vai multiplicar o 6 por 24. Vamos quebrar, fazer aquele primeiro modo, né? Quebrando fica 20 mais 4. E eu vou multiplicar isso por 6. Então, o 6 multiplica o 20 e o 6 multiplica o 4. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 20, 120, ok? 6 vezes 2 dá 12, acrescenta um zero, né? Aí você vai efetuar a soma aqui. 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. E aqui sobrou 1, tá certo?
Então veja que não tem dificuldade, é algo bem simples, bem tranquilo e um novo formato de multiplicação. Foi justamente aquela ideia inicial que havia dado 144 como resposta, tá? Vamos agora trabalhar o que nós chamamos de propriedades da multiplicação de números naturais. Multiplicando um número qualquer por zero, obtemos o próprio zero como resultado. Gente, você não, por exemplo, aqui quando eu digo 5 vezes zero, o 5 não está somado nenhuma vez. Então é claro que isso daqui só pode dar o quê? Ó? Zero. Então toda vida, se eu quiser 1225 vezes zero, vai dar zero. Porque o 1225 não foi somado nenhuma vez, tá? Propriedade comutativa. Então essa aqui já foi, né? Propriedade comutativa. A vezes B, onde A e B são números naturais, é igual a B vezes A. Isso quer dizer o quê? Que 8 vezes 7 e 7 vezes 8 vai dar a mesma coisa. Isso daqui é igual a 56, ok? Ó? Propriedade associativa. Aí é o seguinte, se eu multiplicar aqui, por exemplo, 5 vezes 18 primeiro, eu vou obter 90. Aí eu vou fazer 90 vezes 23. Esse meu resultado, ele vai dar 2070. Tá certo? Agora veja, se eu pegar os 5 vezes 18 vezes 23 e começar a multiplicação pelo 18 vezes 23, eu vou ter o 5, eu repito, vezes 414. Tá certo? Ó? Isso quer dizer o quê? Que a minha multiplicação aqui, no caso, né, 5 vezes 414, vai me dar o mesmo resultado. A gente costuma muito trabalhar com os parênteses para fazer a separação, né? Então é como se você estivesse fazendo o seguinte: 5 vezes 18 vezes 23. O parêntese, ele representa prioridade. Então, se eu tiver a prioridade nessa multiplicação aqui, é a mesma coisa que eu ter a prioridade no 18 vezes o 23. A gente viu que o resultado vai ser o mesmo, ou seja, 2070. Quanto aos parênteses, não se preocupe, que eu vou explicar um pouco melhor sobre eles lá na frente, ok? Ainda nessa aula. Propriedade 4. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Ou seja, 5 vezes 1 é 5. 10 vezes 1 é 10. Por quê? Porque é como se o 5 tivesse somado só uma vez. Concorda comigo? Ou simplesmente, é como se o 1, 5 vezes 1, né, tivesse somado 5 vezes. Concorda comigo? Ó? Se você somar 1 5 vezes, isso aqui você vai obter o quê? 5 como resposta. Observação. O 1, ele é chamado de elemento neutro. Da multiplicação, tá? Então, o 1 ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Propriedade 5, propriedade distributiva, que é a chamada propriedade do chuveirinho, né? Você vai pegar o A e multiplicar pelo que está dentro do parêntese. Então, eu peguei o A e multipliquei por B, ó. Peguei o A e multipliquei por C. A nossa ideia aqui não é efetuar as multiplicações, é só ensinar as propriedades. E lembrando que o parêntese representa prioridade. Então, o 4 eu vou multiplicar por 8, mais, e o 4 depois eu vou multiplicar por 12. Veja aí, ó.
Então, essa é a chamada propriedade distributiva que vai ser muito útil quando estivermos trabalhando equações. O 7 vai multiplicar por 12. Olha aí, ó. E o 7 vai multiplicar por 10. Agora, o cuidado qual é? O sinal ele não é positivo agora, ele é negativo. Então, nós teríamos esse cálculo a ser feito. Aí você primeiro resolveria os parênteses e depois você subtrairia ou somaria de acordo com aquilo que fosse a questão, né? Então veja que também é algo bem simples e nós aqui vimos as 5 propriedades da multiplicação, tá? Expressões numéricas. Também é um tópico muito importante para que nós possamos trabalhar a ideia de multiplicação. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre 5 classes. Cada classe recebeu, vamos grifar o que é importante, 6 caixas com 6 lápis de cor, 8 caixas com 12 lápis de cor e uma caixa com 24 lápis de cor. Quantos lápis de cor cada classe recebeu? Então, vamos fazer primeiramente o seguinte. Primeira situação, 6 caixas com 6 lápis de cor. Então, se cada caixa tem 6 lápis de cor, então você vai fazer 6 vezes 6. Concorda comigo? Ó? Segunda situação, 8 caixas com 12 lápis de cor. Se cada caixa tem 12 lápis de cor, então você vai fazer 12 vezes 8. Porque seria o 8 somado 12 vezes. Terceira situação. Uma caixa com 24 lápis de cor. Então vai ser 1 vezes 24. É única, né? Então aqui você vai ter 36. Aí vamos fazer bem aqui os cálculos, né? Tá certo? 8 vezes 12. Quebrando, fica 10 mais 2. Vamos treinar bem isso daqui, ó. Vezes 8. Aí multiplica 8 por 2, né? Vai dar 16. E 8 por 10, você vai ter 80. Então aqui você vai ter 6 e aqui você vai ter 9. Somei 6 mais 0 e 1 mais 8. Então você vai ter 96. Tá certo? Esse é o primeiro cálculo, né? E nós já vimos pela propriedade, se eu não me engano, de número 4, tá certo? A ideia do elemento neutro da multiplicação, que qualquer número multiplicado por um N próprio. Então aqui é 24, tá certo? Então vamos aqui. Agora vamos ter que efetuar essa soma. Então vamos efetuar 36 mais 96 mais 24. 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. Vai 1 para cima. Quando eu tenho um 16, o 6 ele fica embaixo e o 1 ele vai para cima, ok? Representando, no caso aqui, a dezena. 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. 3 mais 2, 15. Então, nós teríamos um total de 156. Tá certo? Porém, nós podemos utilizar essa ideia como expressão. Tipo, primeira situação, 6 vezes 6. Mais a segunda expressão, a segunda situação, né? 8 vezes 12. Mais 1 vezes 24. Isso vai dar 156. Você deve ter percebido que existem critérios, existem prioridades. E é o que nós vamos falar agora. Essas prioridades são as seguintes. Prioridade 1 é a prioridade que você deve sempre levar em consideração, né? Você deve fazer as
multiplicações. Veja que eu não estou trabalhando ainda com expressões que envolvam parêntese, colchete, chave. É caso não existam essas situações, tá? E a prioridade 2, você vai resolver depois que você fizer as multiplicações, você faz as adições, subtrações. Isso tudo na ordem que aparecerem, tá? Da esquerda para a direita. Para facilitar a sua vida, vamos trabalhar sempre nesse formato. Ou seja, na ordem que aparecerem e da esquerda para a direita. Tá certo? Por exemplo, nessa situação aqui, primeiro você tem que resolver a multiplicação. Então, você vai fazer 7, repete, né? Mais. Deixa eu fazer aí embaixo, fica mais fácil você enxergar a ideia. Você primeiro vai efetuar as multiplicações. O 7 você repete e aqui você multiplica. Quando você multiplicar, por exemplo, 6, né, por 9, você vai ter 54. Agora você efetua a soma. 7 mais 54, você vai obter 61. Aqui você vai baixar o 50, tá certo? Ó? E você vai efetuar essa multiplicação. 9 vezes 6. E repete o sinal negativo. Isso vai dar 50 menos 54. Por que eu coloquei esse exemplo? Perceba que o primeiro elemento aqui, ó, tá? Ele é menor do que o segundo elemento, a segunda parcela. Então, o que isso quer dizer? Que aqui vai dar um número negativo. Ora, dando um número negativo, você não está no conjunto dos números naturais, só olhar na primeira aula, tá certo? Então, tem que ter esse cuidado. Lembrando que esse primeiro elemento aqui, ele é chamado de minuendo. E esse segundo aqui, ele é chamado de subtraindo. Vimos isso na aula de subtração. Tá? Então vai dar um número negativo. Eu coloquei só para mostrar para você o seguinte, que quando o minuendo for menor que o subtraindo, a resposta vai dar negativa, caso seja uma subtração, obviamente. Tá certo? Então vamos passar para próximo tópico. Aí vamos para o cuidado com os chamados parênteses, né? Calcule o valor das expressões. Eu peguei números iguais e só mudei a posição dos parênteses, ou no caso não tem parêntese. Nesse primeiro caso aqui, você vai ter que primeiro efetuar a multiplicação. Então, o 80 você repete, a multiplicação você efetua, 6 vezes 7 vai dar 42, mais 5. Agora você faz normal, da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. 80 menos 42 vai dar 38, fica 38 mais 5, né? 38 mais 5 vai dar 43, tá certo? Agora vamos para cá o item B, ó. Veja que já tem o parêntese, né? Então, primeiro tem que resolver, solucionar o que está no parêntese. Então, veja, o 80 está fora do parêntese, você repete. Menos, sinal negativo também repete. E agora vamos resolver o parêntese. Primeiro a multiplicação, né? Prioridade. 6 vezes 7, 42, mais 5. Eu tenho uma subtração, só que tem um parêntese. Então, primeiro eu resolvo o parêntese.
80 menos. Você vai fazer 42 mais 5. Vai dar 47. Agora eu posso efetuar a subtração que restou. Isso vai me dar como resposta o 33, desculpa. Então veja que a resposta ela já mudou. Era 43, agora é 33. Isso tudo por conta do bendito parêntese, né? Olha essa daqui agora. Como já muda ainda o contexto. Os números são os mesmos, só que os parênteses estão agrupados de forma diferentes. Então veja, primeiro eu faço os dois parênteses. 80 menos 6 vai dar 74. 7 mais 5, que você vai ter como resposta 12. Tá certo? Ó. Aí vamos fazer bem aqui os cálculos. Ok? Você vai multiplicar 74 vezes 12. Quem é 74? 70 mais 4. Quem é 12? 10 mais 2. Multiplico 2 por 4, dá 8. Multiplico 2 por 70, 2 vezes 7, 14, né? Acrescento um zero, 140. Multiplico 10 por 4, você vai obter 40. Multiplico 10 por 7, você vai obter 7 vezes 1 é 7, com 2 zeros. Porque é um zero do 70 e um zero do 10. Ok? Então agora nós vamos efetuar a soma. As casas que não tiverem nada, você pode acrescentar o zero se quiser, não tem problema nenhum. Somando essa primeira coluna aqui, eu vou ter 8, né? Porque é 8 mais 0. Aqui eu também vou ter 8. 0 mais 4 dá 4. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 0 dá 8. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 7 dá 8. Então, nós vamos obter como resposta aqui 888. Tá certo? Então, veja que era uma questão que já dava um pouco mais de trabalho, era um pouco mais criteriosa. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Aguardo vocês aí no próximo encontro. Valeu!